Se estivéssemos num grupo com 4 pessoas e precisássemos fazer 2 tipos de questionamento. O primeiro seria: de quantas maneiras podemos formar, dentre 4 pessoas, um grupo de 3? O segundo questionamento seria: de quantas maneiras podemos formar, dentre 4 pessoas, um grupo de 3 para preencher os cargos de presidente, vice-presidente e de contador de uma empresa? Você consegue ver a diferença entre cada um desses questionamentos? Pois bem, existe sim uma diferença. A diferença é a seguinte: que na primeira pergunta, quando ele diz que quer formar um grupo de 3 pessoas, não importa a ordem dessas pessoas, o que importa é que foram apenas 3 pessoas escolhidas. Então, isso se trata de uma combinação. No entanto, quando eu preciso classificar essas pessoas, que é o caso da segunda pergunta, que ele diz que é para preencherem cargos de presidente, vice-presidente e contador de uma empresa, esse questionamento já se torna um arranjo, porque a ordem dos elementos ele vai interferir na situação final. Pois bem, a aula de hoje eu vou falar de combinação simples. O que seria uma combinação simples? Então, imagine um conjunto N qualquer, com N elementos, e eu quero fazer combinação entre os seus elementos, tomados de grupos, que eu vou dizer que seria PAP. Esses subconjuntos, com N elementos, eu posso dizer que seria a quantidade de combinações. Mas o que seria isso propriamente dito? Seria exatamente a situação problema que eu falei a vocês. Por exemplo, eu tenho 4 pessoas e eu quero criar um grupo com 3 pessoas. Então, eu posso ter a pessoa ABC, eu posso ter a pessoa ACD. Mas se eu fizer o grupo BCA, esse grupo vai ser o mesmo grupo que o primeiro grupo, porque a ordem desses elementos não vai interferir. Eu preciso apenas formar subconjuntos, ou seja, subgrupos, o que importa apenas quem são os elementos e não a sua posição. Então, existe uma fórmula que representa a combinação simples, que ela é representada da seguinte forma: combinação de NAP vai ser igual ao N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, voltando ao problema que eu falei, entre 4 candidatos, que eu teria A, B, C e D, devem ser escolhidos 3 para ocupar uma vaga de programador. Não importa quem vai ser o programador A, o programador B ou o programador C. Então, se eu fizer o grupo com os elementos A, B e C, ou o grupo com os elementos C, B, A, isso se trata do mesmo bloco de pessoas, o mesmo grupo de pessoas, que seria as 3 pessoas que vão ocupar o cargo de contador. Então, na combinação, não importa a ordem dos seus elementos. Bem, pessoal, agora eu vou resolver a questão do Enem 2009, são as questões 166 do caderno amarelo, 165 do caderno azul, 165 do caderno cinza e 165 do caderno rosa. Ela diz o seguinte: 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas do time do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Então, vejam só, quando queremos saber se uma questão trata de arranjo ou combinação, vocês vão sempre pensar da seguinte forma: se eu tenho um grupo grande e eu quero criar grupos pequenos, isso vai se tratar ou de combinação ou de arranjo. Se a ordem importar, essa questão trata-se de um arranjo. Se a ordem não importar, então a questão trata-se de uma combinação. Então, por exemplo, no jogo inicial, nós teríamos 4 times para ser sorteados, para ser o grupo A. Esses times não importam
quem seriam os times, a ordem deles. Então, isso se trata de uma combinação. No entanto, a partir do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura. E aí sim apareceu a restrição, porque o primeiro deles jogaria no seu próprio campo e o segundo time como o visitante, tá certo? Então, a ordem de quem seria o primeiro time e o segundo time interfere. Então, essa quantidade vai se tratar de arranjo. Portanto, a resposta é letra A.